E eu quero partilhar com você o texto de Marcos, capítulo 14. Peço que você abra a sua Bíblia. Feliz de encontrar o pastor Dilma aqui hoje. Coisa boa, viu, pastor? Colega de ministério, tantos anos em Vitória. Que bênção. Marcos, capítulo 14. Versos de 1 a 9. Lido o texto, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta nesta passagem, por gentileza. Está escrito assim: dali a 2 dias, era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam Jesus à traição e o matariam. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele, Jesus, em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com um preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Amém. Bom, o contexto desta passagem está meridianamente claro. 2 dias antes da Páscoa. A Páscoa era a maior festa dos judeus. A Páscoa representava o momento histórico da libertação de Israel de uma amarga escravidão no Egito. A Páscoa era a alegria dos judeus e ao mesmo tempo o terror dos romanos. Isso porque os romanos tinham medo de motins e rebeliões. Tanto é verdade que na festa da Páscoa a população de Jerusalém quintuplicava. E todo o aparato militar de Roma em Israel, que ficava sediado em Cesareia Marítima, na Páscoa se transferia para Jerusalém. O próprio gabinete do governador, cuja sede era Cesareia Marítima, se transferia para Jerusalém na Páscoa. Até mesmo o tetrarca da Galileia, Herodes Antipas, mudava sua residência oficial para Jerusalém na festa da Páscoa. Está escrito que 2 dias antes da Páscoa, as principais autoridades de Israel maquinam, mancomunam, orquestram a prisão de Jesus, a traição, para matá-lo depois da festa, depois que o povo já tivesse ido embora, fora dos holofotes. Porém, Mateus 26, que relata este mesmo episódio, nos ensina que foi Jesus quem disse, 2 dias antes da Páscoa, que ele deveria ser entregue nas mãos dos principais sacerdotes, para ser crucificado. Aí você conclui que quando os homens pensam, mesmo maquinando o mal, que eles estão no controle da situação, que eles são os protagonistas da história, equivocam-se, porque nada mais eles fazem do que atender a um plano maior e eterno do próprio Deus. Quem tem as rédeas da história nas mãos não são os homens, é o próprio Deus, é a vontade soberana dele é que prevalece. Mas é curioso que, enquanto aqui em Jerusalém, as autoridades judaicas querem matar Jesus, 10 quilômetros dali, na aldeia de Betânia,
uma família prepara uma festa para Jesus. E Jesus ainda hoje desperta sentimentos tão diversos. Ele é adorado por uns e rejeitado por outros. Ele é amado por uns e odiado por outros. Ele é acolhido por uns e rechaçado por outros. Mas ainda é digno de destaque que esse jantar lá em Betânia ocorreu na casa de um homem chamado Simão. E a Bíblia não dá o sobrenome de Simão, mas qualifica-o com um adjetivo, um epíteto: Simão o leproso. E a pergunta óbvia é: este homem ainda era leproso? E a resposta óbvia é claro que não. E por que sabemos que não? Porque se leproso fosse, não poderia ficar em casa, muito menos receber alguém em sua casa. Mas se Simão não era mais leproso, por que Marcos registra que o jantar ocorreu na casa de Simão o leproso e não na casa de Simão o ex-leproso? Para alertar-nos de um grande perigo ainda hoje: o perigo de rotular pessoas, o perigo de carimbar gente, o perigo de impor uma tatuagem existencial nas pessoas. Sabem por quê? Porque rótulos ficam, mesmo quando eles não são mais necessários. O doente está curado, o cativo está liberto, o perdido foi salvo, mas o rótulo ficou. Então não rotule gente, porque Deus pode mudar a história delas. Mas também é curioso que quem se destaca nesse jantar é uma mulher. E esse episódio está relatado nos 4 evangelhos: Mateus 26, brevemente em Lucas 22, em Marcos 14 e em João capítulo 12. Nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, esta mulher é incógnita, essa mulher é anônima, essa mulher não tem nome. Entretanto, em João 12, essa mulher tem nome. Essa mulher é Maria. Essa mulher é irmã de Marta e Lázaro. E Maria só aparece 3 vezes nos evangelhos. E nas 3 vezes que ela aparece nos evangelhos, ela está no topo do mundo, aos pés de Jesus. A primeira feita em Lucas 10, ela está aos pés de Jesus para aprender. E eu posso lhes garantir que a melhor e maior academia do mundo é assentarmos-nos aos pés de Jesus, porque Ele é o mestre dos mestres. Ele não foi um alfaiate do efêmero, Ele é o escultor do eterno. Suas palavras são palavras de vida eterna. A segunda vez que Maria aparece na Bíblia é em João 11, e mais uma vez ela está aos pés de Jesus, agora para chorar, e chorar a dor mais amarga da vida, a dor do luto, a morte de seu irmão. E podemos afirmar com clareza diáfana que a mais profusa e abundante fonte de consolo que encontramos na vida é assentarmos-nos aos pés do Senhor Jesus. Ele quem terapeutiza a nossa alma, Ele quem enxuga as nossas lágrimas, Ele quem atenua a nossa dor. Mas agora, pela terceira vez, nesse texto e nos seus correlatos, Maria aparece na Bíblia. E mais uma vez ela está aos pés do Senhor Jesus, agora para agradecer. E agradecer o quê? O maior milagre público de Jesus, a ressurreição do seu irmão Lázaro. Então, está escrito que Jesus estava à mesa com seus discípulos, a Marta servia o jantar, como era seu costume fazê-lo. Lázaro, recém-ressuscitado, está à mesa com Jesus. E agora vem Maria, com um vaso de alabastro. Alabastro é uma pedra ornamental, de cor rosa, contendo um perfume, diz a Bíblia, preciosíssimo, grau superlativo.
feito de uma essência chamada nardo. E Marcos tem o cuidado de dizer que a essência não é híbrida, não é misturada, é nardo puro. Diz Mateus 26 que esse vaso de pedra, de alabastro, está cheio. E João 12 diz que tem dentro desse vaso uma libra de perfume. Bom, o que é uma libra? 1 litro tem 2,2 libras. Estamos afirmando que dentro desse frasco de pedra tem em torno de 350, 400 ml de perfume. Menos de meio litro. Então, Maria vem, posta-se atrás de Jesus. Ele está à mesa com os seus discípulos, com Simão, leproso, com Lázaro, seu irmão. E ela então não abre o vaso, ela quebra o vaso. A casa se enche com perfume. Esse perfume escorre pelo corpo de Jesus, chega até os pés de Jesus. Então ela se queda aos pés de Jesus, desalinha ou desata os seus cabelos e passa a enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. Isso provoca uma reação imediata de Judas, que lidera o grupo apostólico, numa reação de revolta. Ficam indignados com o ato dela e dizem: isso é um desperdício. Esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuraram contra ela, molestaram-na. E Jesus precisou sair em defesa dela, dizendo: por que a molestais? Deixai-a. Ela praticou boa ação para comigo. Ela fez o que pôde. Ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. E em verdade vos digo, em todo mundo onde for pregado o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Bom, este episódio enseja-nos algumas lições que passaremos a descrever. Primeira lição do texto, versículo 8, parte A, confira comigo. Ela fez o que pôde. Você pode repetir comigo? Ela fez o que pôde. Que frase poderosa. Que dedicação eloquente. Que amor efusivo. Que generosidade tão expansiva. Toda vez que eu leio esse texto, eu pergunto a mim mesmo se eu estou fazendo para Jesus o que eu posso e tudo o que eu posso. Porque às vezes nós fazemos, mas fazemos relaxadamente. Às vezes nós fazemos, mas não fazemos tudo o que podemos. Às vezes nós fazemos, mas não fazemos com a motivação certa. Às vezes nós fazemos, mas não fazemos de todo o coração. Maria fez o que pôde. Eu gosto muito da história da igreja. Alguém já disse que a história da igreja será nossa pedagoga ou nossa coveira. Se nós não aprendermos com a história, vamos repetir os seus erros. E examinando a história da igreja, vem à minha mente o que ocorreu no dia 23 de setembro de 1723, às 11 horas da manhã, na Alemanha. Um homem chamado Ludwig van Zinzendorf começa uma reunião de oração na Alemanha, e essa reunião de oração durou 100 anos, ininterruptamente, desaguando num grande movimento de avivamento e de avanço missionário. Para vocês terem uma ideia, esse movimento foi chamado de movimento moraviano. Cada 19 moravianos na Alemanha, sendo pobres, sustentavam um missionário fora da Alemanha. Alguns deles eram tão pobres que não tinham dinheiro para enviar para a obra missionária, e eles se vendiam como escravos. Era uma coisa possível na época, para comprar a passagem de ida para os povos mais longínquos, para ir para lá e dedicar o resto da sua vida levando a esses povos a esperança do evangelho.
Quando eu leio uma história dessa, eu pergunto ao meu coração: meu Deus, e eu? Estou fazendo o que eu posso para Jesus? Estou fazendo tudo o que eu posso para Jesus? Pois Maria fez o que pôde. A segunda lição que eu aprendo com Maria está no verso 3 e 4. Ela fez o seu melhor. Notem vocês algo importante aqui. Esse perfume preciosíssimo, feito de uma essência chamada nardo, essa essência não tinha em Israel. Essa essência era caríssima e era raríssima. Essa essência só era encontrada na cordilheira do Himalaia, de um arbusto seco, moído e transportado em lombos de camelos. Esse é um fato tão interessante porque Judas, que era tesoureiro e entendia de dinheiro, sabia fazer uma avaliação das coisas, do ponto de vista monetário, avalia, e acompanhado pelos seus pares, aquele perfume em mais de 300 denários. Um denário era o salário de um trabalhador durante um dia. Agora preste atenção, se tinha dentro daquele frasco de pedra uma libra de perfume, em torno aí de 350 ml, estamos afirmando que cada ml desse perfume custava um denário. É a mesma coisa você trabalhar um dia inteiro, e ao final do dia você pega o seu salário do dia, e vai lá numa perfumaria, e compra uma gota de perfume, um ml de perfume. Agora notem, quando você compra e usa um perfume caro, e eu sei que vocês gostam e usam, como é que você usa um perfume caro? É só um pouquinho, num dia especial, e você diz para você mesmo: esse perfume tem que durar pelo menos um ano. Agora notem que Maria não abriu o vaso, ela quebrou o vaso. E por que ela quebrou o vaso? Porque ela não quer que sobre nem uma gota, ela quer colocar tudo que tem e o melhor que tem a serviço de Jesus. Ela fez o seu melhor. Às vezes, meus irmãos, aqueles que não conhecem a Deus como nós, são mais zelosos em servir aos seus ídolos ou aos seus deuses, do que nós o somos em servir ao Deus da nossa vida. Eu estava pregando em Porto, em Portugal, e eu estava indo a Coimbra, e quando nós estávamos viajando, eu vi caravanas a pé, caminhando pelo asfalto, e aquilo me intrigou, e eu perguntei: onde essas pessoas estão indo? Me responderam: elas estão indo a Fátima, pagar promessas. E eu perguntei: mas a que distância elas estão andando? Me responderam: a mais de 300 quilômetros, a pé. Me veio logo a ideia da igreja, porque às vezes a gente mora na mesma cidade, no mesmo bairro, até na mesma rua. Se está chovendo igual hoje, alguns não vêm. Se tiver calor demais também, é problema. Se tiver o final de um campeonato naquele horário do culto, tem gente que também não vem. E aí você começa a perceber que às vezes as pessoas que não conhecem a Deus como nós conhecemos, são mais zelosos em servir aos seus ídolos, do que nós o somos em servir ao Deus da nossa vida. Maria fez o seu melhor. E eu pergunto: e você tem feito o seu melhor para Jesus? Você tem colocado a serviço dele o melhor daquilo que Deus lhe deu? Terceira lição que eu aprendo com Maria. Maria fez sacrificialmente. É muito interessante isso, irmãos, porque esse episódio, penso eu, não pode ser adequadamente compreendido dentro da cultura ocidental. Nem você nem eu jamais vimos uma pessoa usar todo o recurso que ela granjeou durante um ano inteiro de serviço para comprar um frasco de perfume.
Não cabe na nossa cabeça isso. Não cabe dentro da nossa cultura isso. Para você entender esse texto, você precisa transportar-se para a cultura judaica. Quando a menina fazia a transição de menina para moça, o que é tão rápido, essa moça começava a pegar as suas economias, comprando gota a gota, grama a grama, ml a ml desse perfume, acondicionando-o nesse frasco de pedra ornamental, o alabastro, para o dia mais sonhado, desejado e esperado da sua vida, o dia das suas núpcias, o dia do seu casamento. Quando Maria dedica todo esse perfume a Jesus, ela está fazendo uma oferta não apenas do seu melhor, mas está fazendo uma oferta sacrificial. Às vezes nós damos aquilo que não nos faz falta, daquilo que sobra, daquilo que não é tão importante para nós. A oferta de Maria foi sacrificial. Para mim, isso ensina um princípio chamado generosidade. E eu li recentemente um livro que me ajudou muito a entender generosidade. Ele disse: você quer ser uma pessoa generosa? Faz o seguinte, passe numa loja, compre uma jarra de vidro transparente, bote na sua sala, mas não ponha flores, ponha terra, só terra, para você passar por lá todo dia e olhar para essa jarra de terra, para lembrar você duas coisas. Primeiro, de onde você veio? Você veio do pó. Segundo, para onde você vai? Você vai voltar para o pó. Do pó que você veio, quanto você trouxe? Você não trouxe nada. Para o pó que você vai, quanto você vai levar? Também não vai levar nada. Então você não é dono de nada. Você é mordomo do dono. O que Deus requer dos mordomos é que eles sejam encontrados fiéis. E a única maneira de você ser fiel na administração do que é do dono é sendo generoso com o que é do dono, porque o dono é generoso. O maior problema nosso em sermos generosos é a síndrome de dono. Porque se eu sou dono é para mim, é para o meu deleite. Mas no dia que eu compreendo que o que eu tenho nas mãos para administrar é do dono, e o dono requer que eu seja generoso com o que é dele, então não tem mais dificuldade de ser generoso. Me permita um fato, ilustrar isso com um fato que eu conhecia, pastor Wilson, apenas fragmentadamente. Mas pregando há algum tempo, lá em João Pessoa, na Paraíba, o pastor Sérgio Queiroz me contou essa história completa. Isso aconteceu na Igreja Batista missionária de Itaporanga, no sertão da Paraíba. Aquela igreja tinha um programa de rádio que alcançava 40 mil pessoas na cidadezinha e no entorno. Era o único programa evangélico da região. Aconteceu que veio um ano de muita seca, o produto da lavoura falhou, as vacas não tinham pasto, começaram a morrer de fome e de sede, as ofertas e os dízimos diminuíram acentuadamente, a igreja não tinha condições mais de pagar o programa, ficou inadimplente 3 meses, então a emissora mandou um ultimato para o pastor da igreja: ô pastor, ou o senhor paga o programa até a próxima semana, ou vamos ter que tirar o programa do ar. No domingo à noite, o pastor da igreja batista, missionário de Itaporanga, fez um apelo à igreja no culto da noite: meus irmãos, o programa não pode sair do ar, é o único programa evangélico de toda essa região, nós vamos ter que fazer uma oferta sacrificial para manter o programa no ar. Lá estava no culto um casal de meeiros. Eu sei que essa palavra meeiro é uma palavra meio estranha para quem mora na cidade. Meeiro é o cidadão que trabalha na terra de outra pessoa, e ao colher tudo o que colhe, 50% que colhe vai para o dono da terra, ele só fica com 50%. Então estava lá no culto o senhor Tota e a dona Lourdes, meeiros, que moravam a 6 quilômetros da cidade, iam a pé, estavam voltando a pé para casa, depois do culto da noite.
E conversando, e a Lourdes disse: ô Tota, você escutou o apelo do pastor, nós temos que fazer uma oferta sacrificial. O Tota disse: mas Lourdes, não tem um centavo lá em casa. Vão ofertar como? Não, ô Tota, mas nós temos que ajudar. O pastor fez um desafio, fez um apelo, e nós temos que fazer uma oferta sacrificial. Mas Lourdes, lá em casa não tem dinheiro, mulher, vou fazer o quê? E foram conversando e discutindo, até chegar em casa. Quando estavam chegando em casa, a Lourdes disse assim: dinheiro não tem mesmo não, mas tem um terreiro com muitas galinhas, e tem o galo que vale mais do que as galinhas, que ele é mais pesado, vão dar o galo. O Tota disse: tá bom, então tá certo, vamos dar o galo, está resolvido. Segunda-feira de manhã, a Lourdes pega o galo, bota debaixo do braço, 6 quilômetros para a cidade. Bateu na casa do pastor, ele veio atender. A Lourdes disse: pastor, escutamos o apelo do senhor ontem, e vim trazer nossa oferta sacrificial. O melhor que nós temos lá em casa é esse galo. O pastor agradeceu, deu um sorriso amarelo, fechou a porta e disse: meu Deus, o que é que eu vou fazer com esse galo? Nem uma sopa dá, porque o galo era velho demais. Aí pensou, falou: vou fazer uma rifa. Não, rifa não combina com crente. Pensou, vou botar na internet. Botou na internet. Domingo de manhã, daquela semana, o pastor Jeremias Pereira, que vai pregar aqui, no último domingo desse mês, abre a caixa de e-mail, lá estava a história da mulher do galo. Aquilo mexeu com ele. Ele chegou na igreja e disse: meus irmãos, vamos parar tudo aqui. Eu acabei de saber que tem uma igreja lá em Itaporanga, que está precisando de um socorro, de uma oferta especial, para o programa não sair do ar. Nós vamos levantar uma oferta agora. E levantou a oferta. O resultado da oferta representou 2 anos de programa. Ligou para o pastor: fique tranquilo, durante 2 anos o programa está garantido. O próprio pastor Jeremias, pregando lá em Toronto, na igreja do pastor Stanley Tavares, conta a história da mulher do galo. Levanta um irmão da igreja e diz assim: eu quero saber se a dona Lourdes está precisando de alguma coisa. Precisando, ela está. A casinha dela é muito humilde, tem energia, mas não tem uma geladeira para beber uma água fresca no calor escaldante do sertão. Falei: então vamos mandar o dia para comprar geladeira, para comprar um fogão industrial, para fazer uma economiazinha e melhorar a renda da casa. E mandaram a oferta para ela. O próprio pastor Jeremias está pregando numa outra igreja em Nova York, conta a história da mulher do galo. Levanta um empresário e diz assim: eu quero saber dessa terra. Ela não vai ser meieira mais não, nós vamos comprar a terra, vamos passar a escritura em nome dela, ela vai ser a proprietária da terra. Comprar a terra e passar a escritura no nome da dona Lourdes. Está pregando uma outra igreja, conta a história da mulher do galo. Levantou um engenheiro agrônomo e disse: eu quero saber se essa terra produz. Vamos para lá trabalhar a terra, vamos cavar poços artesianos, vamos preparar essa terra para ela produzir. E foram para lá e prepararam tudo. Está pregando uma outra igreja, conta a história da mulher do galo. Levanta um empresário e diz: eu quero saber como é que é a casa da dona Lourdes. Bom, a casa é muito simples, tem energia, tem geladeira, mas é uma casa muito simples. Então bota tudo abaixo, vamos construir uma casa bonita, grande, vamos mobiliar a casa de tudo que de é bom e melhor, vamos dar o que ela merece. E comprou do bom e do melhor, uma casa linda, maravilhosa. Um repórter da Christian Today escuta a história da mulher do galo lá em Nova York. Pega um avião, desce em São Paulo, pega um avião, desce em João Pessoa, pega um carro, vai a Itaporanga e escreve a história da mulher do galo. E essa história da Christian Today percorreu o mundo inteiro, porque uma mulher teve a coragem de fazer uma oferta sacrificial. Ela não fez como troca, não fez como permuta, mas fez sacrificialmente, e Deus honra isto. A quarta lição que eu aprendo com Maria é que Maria fez apesar das críticas. Veja o versos 4 a 6 comigo. Maria enfrentou 3 críticas. Ela enfrentou indignação, ela enfrentou murmuração e ela enfrentou molestação. Molestação é crime hoje. Agora, quem é que está indignado contra ela aí no texto?
Os discípulos, os líderes, aqueles que deveriam estar felizes com ela ou imitando o exemplo dela. Agora notem que eles não estão indignados com o que ela fez. Eles estão indignados para quem ela fez. Se fosse para os pobres, tudo bem, mas para Jesus, não, isso é um desperdício. Vejam vocês que eles estão murmurando contra ela, não estão murmurando, não, estão murmurando contra ela. Eu sei que esse negócio de murmuração já acabou há muitos anos nas igrejas, mas vai que tem um desavisado ainda hoje. Agora notem, o discurso liderado por Judas Iscariotes, está lá em João 12, acompanhado pelos condiscípulos, é que esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. Discurso populista. Só que esse discurso era falso, porque João 12 tira a máscara de Judas Iscariotes e diz que ele era ladrão. Ele não queria ajudar pobre a coisa nenhuma, ele queria embolsar essa grana. Era um discurso falso, e tanta verdade, que ele fica tão irritado e frustrado com Maria, que nas caladas da noite ele sai desse jantar, para ir a Jerusalém, e vender Jesus por 30 moedas de prata, 10% do valor do perfume que Maria dedicou a Jesus. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Você está fazendo a obra de Deus? As pessoas estão irritadas porque você está fazendo a obra? As pessoas estão murmurando que você está trabalhando? As pessoas estão molestando você porque você está trabalhando? Continue fazendo a obra de Deus. Continue fazendo a obra de Deus. Meus irmãos, nesses 42 anos de pastorado, eu nunca vi alguém se levantando para fazer a obra de Deus de forma relevante, sem enfrentar críticas. Quem tem medo de críticas não serve a Deus. Quem tem medo de críticas está mais interessado nos aplausos dos homens do que na aprovação de Deus. Se as pessoas estão criticando, continue fazendo a obra. Você não está fazendo para agradar a homens, você está fazendo para a glória de Deus. Quinta lição que eu aprendo com Maria. Maria fez só para agradar ao Senhor Jesus. Esse princípio está em João 12, texto paralelo deste. E é mais um aspecto que eu não posso entender fora da cultura oriental. Quando diz que Maria enxugou os pés de Jesus com seus cabelos, porque note você, tem 350 ml de perfume, pega da cabeça de Jesus, vai escorrendo pelo seu corpo, chega até os pés, e ela então desata os cabelos e começa a enxugar os pés de Jesus com seus cabelos. Na cultura brasileira, isso significa nada, apenas um gesto de humildade. Mas na cultura judaica isso era um escândalo, era chocante. Uma mulher não soltava os cabelos em lugar público. Isso era a mesma coisa de deixar alguma suspeita ou dúvida da reputação dessa mulher. Agora, por que então Maria fez isso? Porque nesse momento, irmãos, Maria tem uma gratidão tão grande, o seu amor é tão acendrado, que ela não consegue viver dentro de cercas tão rígidas, de protocolos tão estreitos, de regras tão rígidas. Quem ama e quem tem gratidão transbordando na alma, acaba rompendo alguns paradigmas e protocolos sociais. Porque na verdade Maria não estava preocupada o que Pedro ia pensar, o que Mateus ia pensar, o que Tomé ia dizer, o que Judas ia falar. Ela só tinha um vetor que governava a vida dela, era agradar ao Senhor Jesus. Eu não estou dizendo por aí que você está livre para desagradar as pessoas, não. O que eu quero ressaltar é que às vezes nós ficamos cheios de dedos, preocupados, o que o fulano vai pensar, e se eu fizer isso, o que o fulano vai dizer, mas se eu tiver aquele gesto, o que o cicrano vai falar? A gente fica preocupado demais em agradar pessoas, e às vezes acaba desagradando a Jesus. Nós só temos um vetor que deve governar o nosso coração, é agradar ao Senhor Jesus. Mas tem outra lição que eu quero compartilhar com você, a sexta lição com Maria.
Maria fez no tempo certo. Olha comigo o versículo 8, a parte B. Ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Preste atenção nisso. Ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. O princípio é este: ela fez no tempo certo. Então me permita aqui fazer uma retrospectiva para você entender bem esse ponto. Lá em Lucas 8, versículo 3, diz que na itinerância de Jesus pelas cidades e aldeias da Galileia, tinha 204 cidades na Galileia, as mulheres da Galileia bancaram, financiaram o ministério itinerante de Jesus. Essas mulheres eram lideradas por Maria Madalena, Joana e Susana, e muitas outras. Então eu preciso que você acompanhe meu raciocínio. Cidade em cidade, aldeia em aldeia. Então vamos fazer as contas aqui. Tem Jesus e 12 discípulos, são 13 pessoas. 3 mulheres são citadas pelo nome: Maria Madalena, Joana e Susana, são 16 pessoas. Muitas outras mulheres, eu não sei quantas são. Imaginemos que ao todo 40 pessoas, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. E as mulheres acompanhando, passando Pix, fazendo transferência bancária, pagando a conta. Não tinha pensão, não tinha self-service, não tinha logística. E as mulheres preparando tudo isso e bancando a conta do ministério itinerante de Jesus. Eu vou falar baixinho porque tem homens no auditório. As mulheres são mais generosas do que os homens. Alguém tem dúvida disso? Bom, quando nessa jornada itinerante de Jesus, ele fala para os discípulos, e elas estão presentes, que era necessário que ele subisse para Jerusalém, fosse entregue nas mãos dos principais sacerdotes e escribas para ser crucificado, para ressuscitar ao terceiro dia. Quando ele vai, essas mulheres da Galileia vão com ele. Quando ele foi crucificado, não consta que os apóstolos estivessem presentes, exceto João. Mas essas mulheres da Galileia estavam presentes quando Jesus foi crucificado. Quando Jesus foi sepultado, conforme Lucas 23, 53, 54, não consta nem que João participasse do sepultamento de Jesus, mas essas mulheres estavam lá e viram onde e como Jesus foi sepultado. Repita comigo: onde e como Jesus foi sepultado. Agora volte a pensar comigo aqui. Que horas Jesus morreu na sexta-feira? Que horas? 3 horas da tarde. Que horas ele foi sepultado? Não consta, mas tem que ser antes de encerrar o sábado, que encerrava sexta-feira, 6 da tarde. Então estou falando que entre a morte e o sepultamento nós temos apenas 3 horas disponíveis. Bom, morreu, ok, morreu. Ninguém tem autorização de tirar o corpo da cruz. Tem que pedir permissão ao governador. Mas a crucificação foi fora dos muros. O governador está lá no Palácio da Antônia, dentro dos muros. Não tem telefone celular. Tem que alguém ir lá falar com ele. Não adianta ir qualquer um que ele não vai nem receber. Tem que ter alguém com trânsito. Então encontraram José de Arimateia. Ele chega lá, diz: o governador, vim pedir permissão para sepultar o Jesus Nazareno. Eu tenho um túmulo que nunca foi usado, eu vou emprestar para que ele seja sepultado. O governador disse: não, mas é muito cedo, não morre rápido assim não, e demora, não deu prazo para morrer não. Não morreu o senhor, não, eu só acredito se o centurião vier aqui me falar. Tem que ir lá onde o camarada está, trazê-lo aqui de novo. Não, morreu o senhor, vou ter que fazer um documento. Aí tem que tirar o corpo da cruz. Alguém tem que ir lá no mercado comprar perfume, outra pessoa tem que ir lá numa outra loja comprar lençol, outra pessoa tem que limpar o corpo, agora tem que enrolar o corpo, agora tem que passar perfume, agora tem que pegar aqui e levar lá no sepulcro, aí tem que tirar a pedra que é grande, é pesada, agora tem que levar o corpo, agora tem que rolar a pedra de novo. E as mulheres estão vendo onde e como Jesus foi sepultado. Quando terminou o sábado 6 da tarde, o que essas mulheres foram fazer? Correram no mercado para comprar o quê?
perfume. Para fazer o quê? Balsamar o corpo de Jesus. Elas que honraram Jesus na vida, querem honrar Jesus na morte. Agora, por que elas foram levar perfume, se o corpo de Jesus tinha passado perfume para ser sepultado? A lógica do texto para mim é essa: mulher não gosta de nada mal feito. Elas viram onde e como. Elas pensaram assim: está mal feito esse serviço. Quando passar o sábado, nós vamos fazer direito. O problema é que elas têm um problema, e não é pequeno, é uma pedra enorme para ser rolada. Quem vai rolar a pedra? Quando chegam, a pedra está rolada. Elas olham, o túmulo está aberto. Elas entram, o túmulo está vazio. Elas saem, um anjo pergunta para elas: o que vocês vieram fazer aqui? Procurar entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está mais aqui não, ele ressuscitou. Sabe o que o anjo está dizendo para essas mulheres? Vocês fizeram tantas coisas para Jesus, mas uma coisa vocês não fizeram: vocês não anteciparam a ungir o corpo dele para a sepultura. Agora ele não precisa mais desse perfume. Lição: há coisas na vida que ou você faz agora, ou você nunca mais vai ter a chance de fazê-lo. Você precisa fazer no tempo certo. É aquela conversa, é aquele confronto, é aquele perdão, é aquela ajuda, é aquela visita. Faça hoje para você não chorar a dor do remorso amanhã. Eu não sei quanto a vocês, mas eu fico impressionado e às vezes chocado com a cultura brasileira num aspecto, o aspecto dos nossos funerais. Meus irmãos, eu não conheço ninguém que receba mais elogio do que defunto. Já viu? É uma rasgação de seda em cima do caixão que não tem mais fim. A grande pergunta é se aquela pessoa em vida escutou algum daqueles elogios. Porque um defunto não fica emocionado por você elogiá-lo. Ele não vai se levantar do caixão para lhe dar um abraço. E se levantar, você corre também. Então não espere a pessoa morrer para elogiar, não. Elogie enquanto ela está viva. Quer ver outra coisa que me choca? Os defuntos recebem mais flores do que os vivos. Eu fui num funeral em Vitória e eu contei 86 coroas de flores. Contrataram um caminhãozão para levar as flores, um caminhãozinho desse tamanhozinho para levar o defunto. E eu fiquei do lado olhando, falei: meu Deus, para que tanta flor para esse defunto? Ele não consegue cheirar um botão de rosa mais. Para que tanta flor para ele? Sabe por que os mortos recebem mais flores do que os vivos? É porque a voz do remorso é maior que a voz da gratidão. Não espere a pessoa morrer para não mandar flores. Manda enquanto está viva. Agora, deixa eu descontrair um pouquinho. Me falaram por aí que os homens de Guarapari, e sobretudo os turistas que vêm para Guarapari, são homens muito românticos, que não deixam passar em brancas nuvens jamais o aniversário da esposa. Aniversário de casamento, então, é celebrado todo ano. O buquê de flor é o mais bonito que tem na floricultura. Falaram isso por aí. Agora, vai que tem um desavisado aqui nessa noite, né? Então, deixa eu falar para você, irmã, se você nunca recebeu um buquê de flor do seu marido, e se você for primeiro, ir primeiro significa morrer na frente, você vai receber uma coroa, e grande, e ele nem vai pedir desconto da floricultura. Não espere a pessoa partir para você mandar flores. Faça no tempo certo. Bom, mas eu termino aqui com o último ponto. Maria fez o que pôde. Maria fez o melhor. Maria fez sacrificialmente. Maria fez apesar das críticas. Maria fez só para agradar a Jesus. Maria fez no tempo certo. Em último lugar, Maria fez com reflexos para a eternidade.
Versículo 9 diz que, em verdade vos digo, em todo mundo onde foi pregado o Evangelho, será contado o que ela fez para a memória sua. Isso me choca e me abençoa ao mesmo tempo. Porque o que ela fez dentro de uma casa pequena, numa aldeia pequena, há 2000 anos, é contado dos eirados da história, nos ouvidos do mundo. A grande pergunta nesta noite para você e para mim é esta: o que é que eu estou fazendo hoje que vai impactar as futuras gerações? Nós vivemos uma geração, irmãos, materialista, consumista, narcisista, egoísta. Como dizia a W. Tozer, nós somos a geração que está olhando para o seu próprio umbigo. E eu queria encerrar trazendo à tona duas ilustrações, uma da Bíblia, outra da história. Vou pegar primeiro a história da Bíblia. Todos vocês conhecem a história do rei Ezequias, um dos homens mais piedosos da história. Esse homem morreu com 54 anos. Aos 39 anos de idade, esse homem enfrentou dois problemas gravíssimos: um cerco militar do mais poderoso império do mundo da época, o Império Assírio. Depois que tomou conta e dominou as 10 tribos do norte, e mandou um recado abusado para o rei: renda-se, porque nenhum Deus vai livrar você da minha mão. Se não bastasse esse cerco militar, Ezequias enfrentou uma doença gravíssima, uma úlcera, que médico nenhum conseguia tratar. E Deus mandou o profeta Isaías na casa dele com uma ordem absolutamente clara: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Sobrou para o rei apenas uma parede, para a parede ele se voltou. E diz a Bíblia que ele orou fervorosamente, que ele chorou copiosamente, e Deus respondeu a oração dele rapidamente. E Deus manda de volta o profeta Isaías à sua casa e diz assim: vai lá e fala com Ezequias, príncipe do meu povo. Eu ouvi a sua oração, eu vi as suas lágrimas, e eu o curarei, e eu livrarei Jerusalém do poder da Síria. E Deus mandou um único anjo e matou 185 mil soldados assírios ao redor de Jerusalém. Deus curou Ezequias. Agora, o milagre foi tão grande que uma comitiva da Babilônia veio para congratular-se com ele, para trazer presentes para ele. E quando ele recebeu a comitiva internacional, ele abriu os seus tesouros, ele abriu os seus palácios e mostrou quão grande ele era, quão rico ele era, quão forte ele era, quão poderoso ele era, e não deu uma palavra sequer de gratidão a Deus. Aquilo foi mal aos olhos do Senhor. Aí o profeta Isaías volta à casa dele e diz: agora você escuta a palavra de Deus. Essa Babilônia que você se vangloriou diante dela, vai se tornar um grande império e virá no futuro. E tudo que você juntou até hoje, eles vão levar embora. Dos filhos que tu gerares, vão ser levados como escravos, e eles vão ser feitos eunucos, eles vão ser castrados, eles não vão poder mais gerar. Sabe qual foi a resposta do rei para o profeta? Boa é essa palavra. Não, você não entendeu. Você não entendeu nada. Eu estou falando que a Babilônia virá, que vai levar tudo embora, que vai escravizar os filhos, que vai tornar os filhos eunucos, e você vem me dizer que boa essa palavra. Você ficou louco? E ele pensou, não falou, não pensou. Boa é essa palavra, porque pelo menos eu terei paz nos meus dias. Trocando em miúdo, sabe o que ele está dizendo? Quando isso acontecer, eu já terei batido as botas. Quando isso acontecer, eu não estarei mais aqui para contar essa história, ou para ver essa história. Quando isso acontecer, eu já terei morrido, e eu só me importo comigo. Desculpem da expressão, sabe o que ele está dizendo? Depois que eu morrer, que se dane as futuras gerações. Meus irmãos, eu gostaria de fazer um apelo veemente aqui nesta noite, aos pais, às mães, aos avós. Nós precisamos lutar pelas futuras gerações. Nós precisamos passar o bastão do Evangelho para as futuras gerações. Nós precisamos levantarmos-nos em nome de Jesus, para que os nossos filhos e os nossos netos sejam mais crentes e mais cheios do Espírito Santo do que a nossa geração.
O segundo exemplo é um exemplo positivo. David Livingstone, missionário inglês, trabalhou na África, dedicou a sua vida toda na África. Foi atacado por um leão na África, continuou na África, adoeceu e morreu na África. Os ingleses foram para lá para pegar o corpo dele e levar para a Inglaterra. Os africanos disseram: vocês podem até levar o corpo dele, mas o coração dele vocês não vão levar. Ele amou a África e o coração dele vai ser enterrado na África. Sabe o que fizeram? Abriram o peito dele, arrancaram o coração dele e sepultaram o coração dele na África. Quando você vai a Malawi, lá tem uma catedral de chão batido e tem uma placa de bronze na parede, para a glória de Deus e em memória de David Livingstone. Pegaram o corpo dele, sepultaram o corpo dele na abadia de Westminster, onde estão sepultados os reis e os nobres da Inglaterra. Lá tem uma placa de bronze com os seguintes dizeres: para a glória de Deus e em memória de David Livingstone. A minha oração, meus irmãos, é que quem tocar na nossa história, se Jesus não voltar antes, depois de anos e décadas que tivermos partido, a nossa história ainda possa impactar a vida de uma pessoa, a vida de muitas pessoas. Que possamos aprender nesta noite com Maria, fazer não apenas o que pode, não apenas o melhor, não apenas sacrificialmente, não apenas apesar das críticas, não apenas no tempo certo, só para agradar a Jesus, mas fazer também com reflexos para a eternidade. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé, vamos orar. Deus amado, nós te rendemos graças pela vida, pelo exemplo, pelo legado de Maria. Nós te rendemos graças porque esta mulher ainda continua impactando vidas. E a profecia de Jesus se cumpre hoje, 9 de janeiro de 2025, no templo da primeira igreja batista de Guarapari. Pois a memória desta mulher está sendo relembrada aqui hoje, para que agradeçamos ao Senhor pela vida dela, por aquilo que ela fez. Que a nossa vida também, meu Deus, impacte outras pessoas. Que sejamos uma bênção dentro da nossa casa e fora dela. E que quando a pessoa tiver contato com a nossa história, esta pessoa também possa ser abençoada, impactada e desafiada a servir a Jesus de todo o seu coração. Obrigado por esta noite. Receba o nosso tributo de gratidão em nome de Jesus. Aleluia. Demonstrar devoção a Deus vai muito além de palavras bonitas ou práticas religiosas vazias. A verdadeira devoção se revela nas escolhas que fazemos, no que estamos dispostos a oferecer e até mesmo no quanto suportamos críticas por amor ao Senhor. A Bíblia nos apresenta o gesto marcante de uma mulher que diante de Jesus quebrou um vaso de alabastro com perfume caríssimo e ungiu seus pés. Ela não economizou no amor, nem se poupou com julgamento alheio. O que ela tinha de mais precioso foi entregue em um ato íntimo, silencioso, sincero. Aquilo que não era apenas um perfume, era o reflexo do coração dela, cheio de gratidão e reverência. Enquanto muitos ao redor acharam que o gesto da mulher foi exagerado ou inútil, Jesus a defendeu. Ele viu além do ato externo e enxergou um coração completamente entregue. Em um mundo onde tudo é medido por aparência e retorno, feedbacks, aquela mulher nos ensina que a devoção verdadeira é dar sem esperar nada em troca, é fazer o bem quando ninguém está olhando, é honrar a Deus mesmo quando os outros não entendem. A sua devoção aparece nos momentos em que você escolhe perdoar quando seria mais fácil guardar mágoas, quando você separa um tempo de qualidade com Deus, mesmo com uma agenda cheia de compromissos,
quando você serve sem esperar nenhum tipo de aplauso. A devoção não está nas grandes multidões, mas nos detalhes do cotidiano. É possível honrar o Senhor nas tarefas simples, nos relacionamentos, nas finanças, no modo como tratamos os outros e até na forma como cuidamos do nosso tempo. Jesus disse: ela fez o que pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente, preparando-o para o meu sepultamento. Você vai ler isso lá em Marcos, capítulo 14, verso 8. Ele reconheceu que aquela mulher deu o seu melhor com sinceridade e amor. Não era sobre o valor do perfume, mas sobre o valor da entrega. Deus não exige perfeição, mas espera sinceridade e entrega total. Sua devoção será lembrada quando for feita com verdade e por amor, não apenas por aparência. Te faço uma pergunta hoje. O que você tem feito que realmente mostra sua devoção a Deus? Pense com carinho e fé, porque assim te convido a rever suas ações junto de Deus. Em nome de Jesus, eu expresso essas palavras. Amém. Espero que você tenha gostado desta mensagem. Deixe nos comentários o que Deus falou ao seu coração. E se você não é inscrito nesse canal, inscreva-se e ative as notificações. Também deixe aí o seu like para que você receba mais conteúdos como este. Um forte abraço, até breve.